de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que a chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Boa noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Vocês aqui, também uma bela surpresa, porque se eu não me engano, né, Pastor Bruno, tinha 20 inscritos? Era, né? Eu acho que tem um pouquinho mais de 20. Que legal, que bom ter a presença de todos e também a presença daqueles que estão virtualmente acompanhando na transmissão do Facebook. Também recebam todos o nosso abraço, a nossa saudação. Pois bem, hoje no Evangelho, nós temos um Evangelho assim desde 3 semanas, ouvindo sobre a compaixão de Jesus. Semana passada, ouvindo da autoridade de Cristo diante dos discípulos em meio a uma tempestade. E hoje nós vamos ver, e quem sabe tantos de nós vamos nos identificar nisso, porque ali se fala de uma mulher que foi pedir a ajuda de Jesus. Você não pediu ajuda dele também na sua vida já? Já, né? Essa mulher foi até Jesus, buscou ajuda no lugar certo, o pedido dela foi sincero, chamou, né, Senhor, ou seja, o Salvador, Filho de Davi, Filho de Deus. E a resposta de Jesus foi bem essa. Silêncio. Não falou nada para ela. E quantas vezes Jesus também fez isso com a gente? Buscamos, sinceros, certos, e aí a gente acha, puxa, Deus está de brincadeira comigo. E que o Espírito Santo trabalhe no teu coração hoje para ver que Ele não desampara de forma nenhuma, e que assim começamos cantando o primeiro hino, com preces nos lábios. Vamos cantar. Com preces nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas investes agrestes, socorres os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Quem puder se colocar em pé. As demais leituras bíblicas vão mostrar de Jesus, ou melhor, nós como povo de Deus, mesmo não sendo judeus, mesmo não sendo daquele povo em que Jesus foi e assim os agregou, mas sendo não judeu, nós somos povo de Deus, e aqui nós estamos como povo de Deus. Nós aqui em Candelária, quem nos acompanha de perto, quem nos acompanha de longe, somos povo dele, estamos reunidos em nome e juntos ao redor dele, e assim queremos iniciar esse culto, em nome do nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim como nós estamos, vamos orar. A Deus nosso Pai amado, Salvador Jesus, Divino Espírito, estamos no lugar certo, estamos aqui também para buscar a Tua ajuda, para pedir, para agradecer. E tantas vezes o Teu silêncio também se faz presente em nossas vidas. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou de nos responder, que tenhamos a fé suficiente
para sempre dependermos exclusivamente do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, meus queridos, como nós fazemos sempre em todos os cultos, queremos também pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e de forma alternada, conforme vai aparecer, letra P em branco, pastor, letra C em amarelo. Vocês também são convidados, inclusive ao pessoal de casa, se conseguirem também, fiquem bem à vontade para fazermos essa fala, esse diálogo. Vejam, meus queridos, que a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 20, será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. E com essas palavras, com esses versículos bíblicos, possamos analisar a nossa vida e agora sim, em conjunto, pedirmos perdão a Deus. Senhor Deus, agradecemos por cumprires a promessa de enviar-nos o Teu Espírito. Ele nos encoraja a chegarmos a Ti com inteira confiança, para confessarmos que não somos dignos de sermos chamados Teus filhos. Nossa fé é fraca, nosso amor é falho, nosso testemunho não tem vigor, nossa vida pouco reflete do infinito amor que tens demonstrado para conosco. A comunhão entre nós deixa muito a desejar, damos atenção a tantas palavras, menos a Tua palavra. Por todos os nossos pecados, perdoa-nos por amor a Jesus e concede-nos a graça de um novo começo. Amém. E assim, meus queridos, com muita alegria, podemos ler nas nossas Bíblias, lá em 1 João 4, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E como ministro de Cristo e também servo da palavra, eu anuncio a todos com sinceridade, fizeram agora a sua confissão, o perdão dos seus pecados. Eu anuncio esse perdão em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e as maldades. Essa é a nossa promessa tão consoladora também lá no Salmo 103. Podem ficar à vontade, nós seguimos com a leitura do Salmo 67. Como há pouco dito, falado, agora o Salmo, também o Antigo Testamento, a carta, ela vai falar sobre o povo de Deus e assim queremos ler, dessa forma responsiva. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Assim o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade. Que os povos Te louvem, ó Deus. Que as nações se alegrem e cantem de alegria. Que os povos Te louvem, ó Deus.
A terra deu a sua colheita. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Até aqui o salmo de hoje, o Salmo 67, e agora nós também queremos louvar a Deus e louvar cantando uma música que fala desse salmo. Seja Deus gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Nossa primeira leitura bíblica em Isaías, capítulo 56, versículos 1 e depois dos 6 ao 8. Quando assim Deus promete salvar não somente um povo, mas todos os demais povos. Lemos assim: O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito de sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. E isso, aliás, é isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Até aqui as palavras do Senhor. É daqui também que, quando Jesus expulsa os vendedores no templo, que ele chama justamente a casa de Deus a minha casa de oração, a partir desse texto que acabamos de ouvir. A casa de oração, a casa em que podemos apresentar também o nosso coração, quem sabe, triste, o nosso coração alegre. É na casa de oração que também podemos trazer a nossa gratidão e expressar ela também na nossa oração, também com a nossa vida, mas também através das nossas ofertas. Tudo isso na casa de oração, na casa do Senhor, não só para um, mas para todos os povos que creem e recebem
Cristo como seu Salvador. Romanos 11, versículos 1 até o 2a, depois do 13 ao 15, do 28 ao 32. Um pouco mais picado o texto, mas que fala também sobre o povo e a grande misericórdia de Deus para com todos. Lemos assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Agora eu estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. E o que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém, agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Até aqui as palavras do apóstolo Paulo. E por fim, nós temos o texto também do Evangelho, o texto da pregação, da mensagem, logo mais com o pastor Bruno. E quem puder ficar em pé, eu convido para que assim o faça e possamos ouvir com muito carinho, com muita atenção, Mateus 15, 21 ao 28, quando uma mulher estrangeira chega diante de Jesus. Lembre, uma mulher que não era do povo judeu. O apóstolo Paulo depois fala que Deus fez com que todos fossem povo. Todos desobedeceram, todos receberam a misericórdia. Mas aqui está uma mulher que não era do povo judeu. Lemos assim lá em Mateus 15. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui as palavras do nosso Salvador. Pedir, insistir diante de Cristo. Agora, meus queridos, possamos confessar
essa confiança que também temos em nossa vida. Como nós sempre fazemos, algo já tão antigo dentro da própria igreja cristã, vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, cantamos a próxima canção, próximo louvor. Bem-vindos sejam todos. É o que o Deus quer, sempre trazer o seu povo para a sua casa. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. Trabalhar é o nosso lema na vinha do Senhor, buscando os perdidos para um meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. Trabalhar é nosso lema na vinha do Senhor, buscando os perdidos para um meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Boa noite a todos, ao pessoal aqui que está na congregação, ao pessoal que em casa nos assiste, prestigia o culto no seu lar. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, para orarmos. Ó Deus Espírito Santo, que a Tua poderosa palavra nos mantenha sempre com a confissão em nossos lábios de que Jesus é o Filho de Davi, é o Salvador, mesmo quando há silêncio da Tua parte, mesmo quando somos atendidos. Ó Deus Espírito Santo, conduza este momento, abra nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Podem sentar. Bom, meus queridos, hoje nós acompanhamos na leitura bíblica a história até muito triste de uma mãe em pleno desespero. E eu convido vocês a nós mergulharmos um pouco nessa história, a nós mergulharmos um pouco nesse texto bíblico para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dessa mãe, a respeito dessa mulher, e perceber algo maravilhoso e consolador a todos nós. O texto bíblico diz que Jesus estava com os seus discípulos
além do horizonte, além das linhas geográficas que eles deveriam estar. E ali eles encontram, então, uma mãe em pleno desespero. Estavam perto da cidade de Tiro e Sidom. Quem sabe para nós são nomes estranhos, mas era uma região, para a gente entender bem a história, era uma região onde não se esperava nada a respeito de fé cristã. Porque lá não era uma região onde o povo de Deus estava. Era um lugar gentil, ou seja, de ateus, de pessoas que não faziam parte do povo de Deus. E Jesus e os discípulos então estão naquela região, e quando vê, aparece uma mulher diante deles. Uma mãe que grita pela sua filha. Uma mãe desesperada. Ela não conversa, ela grita. Ela clama por ajuda. E naquela região onde nada se esperava de bom, aparece uma mulher com uma palavra mágica. Nos lábios ela tem uma expressão que disse assim: Senhor, filho de Davi. E ela completa: tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Ela grita isso diante de Jesus. Ela bota para fora a angústia de mãe, que quem é mãe e pai, mas especialmente as mães aqui, sabem do que eu estou falando. Da sua preocupação com a sua filha, o medo. Falamos de possessão demoníaca e pelos outros textos bíblicos, uma pessoa possuída pelos demônios era uma pessoa totalmente ao contrário do normal, uma pessoa agressiva, uma pessoa fora da sua consciência, uma pessoa não sociável. Imagine uma mãe vendo uma filha assim. E ali diante de Jesus está uma mãe gritando por ajuda. Mas eu chamo a atenção as palavras que ela tinha nos seus lábios. Filho de Davi. Essa é uma expressão que não deveria estar naquela região, mas sim em Israel, aonde Jesus saiu com os seus discípulos, do povo de Deus, porque essa é a confissão de que Jesus é o Salvador, o filho do rei Davi, ou seja, o enviado de Deus na sucessão de Davi. Uma confissão de que Jesus é muito mais do que um simples homem, ele é Deus, ele é Salvador. E de alguma forma a mulher sabia disso. De alguma forma aquela mãe desesperada sabia que aquele era o socorro da sua filha. Que aos pés daquele ela podia se jogar e clamar, porque ali estava a nova vida para sua filha. E qual foi a resposta de Jesus? Que o pastor Marcos enfatizou muito bem. Um grito de mãe, clamando por ajuda. E o que Jesus fez? Silêncio. Não disse nada. Até indiferente, quem sabe. Pensem na cena. E estamos acostumados. A gente vem numa sequência de textos bíblicos onde Jesus mostra o seu amor pelas pessoas, atende cada uma delas. E aí vem uma pobre mãe desesperada, gritando, clamando, com uma bela confissão de fé. Não é comigo. E Jesus continua o seu caminho. A mãe continua gritando, e ela continua indo atrás deles, e aquilo incomoda os discípulos, eles ficam ansiosos, ansiados, tanto que eles chamam Jesus para um lado e dizem: ô Jesus, manda ela embora, olha a gritaria que essa mulher está fazendo, está chamando a atenção de todo mundo. E aí Jesus fala, ele sai do seu silêncio. E aí ele diz que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel. O que isso quer dizer? De que Jesus foi enviado somente para cuidar de um povo específico. De um povo, não de todos os povos, e não daquele povo que ali estava, não do povo do qual aquela mulher fazia parte. Jesus falou isso para os discípulos, mas alguém mais escutou. A mãe. A mãe ouviu isso. Foi quase um não. E Jesus disse não para uma mãe desesperada.
E a mãe ouviu essa explicação de Jesus e o que ela fez? Ela se jogou aos pés de Jesus, quem sabe passou na frente e se jogou aos pés dele, de joelhos. Essa Bíblia aqui disse aos joelhos, mas aquela Bíblia mais tradicional, a Almeida Revista Atualizada, diz: prostrou e o adorou. Novamente, a postura de alguém que reconhece que Jesus é Deus, é o Salvador. E ela novamente diz: Senhor, me ajuda. Novamente uma mãe desesperada aos pés de Jesus. E qual é a reação dele de novo? Ele diz palavras, quem sabe para nós sejam estranhas. Ele diz assim: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Como assim? Quase chamou a mulher como um cachorrinho? O que Jesus quis dizer é: eu vim para cuidar de um povo. Você não faz parte desse povo. E eu não posso te cuidar. Primeiro eu tenho que cuidar deste povo. E não está certo eu tirar o pão desse povo e dar para os cachorrinhos, para os outros povos. Ufa! Imagina ouvir isso. Imagina Jesus dizendo isso para uma mãe em pranto. Qual seria a sua reação, mãe, diante disso? De um silêncio de Jesus, de um praticamente não de Jesus, e agora ele diz que não poderia tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E você ali, de joelhos diante de Cristo, qual seria a nossa reação? Pegava minhas coisinhas e ia embora envergonhado? Lamentaria? Abandonaria Jesus? Questionaria Jesus? Xingaria? Se revoltava? Aquela mãe foi muito insistente. Aquela mãe, em desespero, começou a argumentar com Jesus. Ela disse assim: é verdade, os cachorrinhos comem as migalhas, mas eles comem realmente as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela estava mostrando que ela podia ganhar um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor. E ela insiste. E além do desespero e da confissão de fé que Jesus é Salvador, é o filho de Davi, ela argumenta. E aí Jesus tem uma resposta bem especial. Uma resposta que Jesus não tinha dado nem para os seus discípulos ainda. Vocês lembram, quem estava no culto semana passada, ou quem ouviu em casa o culto, aquela história em que Pedro anda em cima da água? Jesus anda, o Pedro anda. Quando Pedro sentiu medo e começou a afundar, imediatamente Jesus pegou a mão do Pedro, salvou ele e disse o quê? Pedro, como é que continua? Como a sua fé é pequena. Ele falou isso para o seu discípulo, para o homem que ele conhecia perfeitamente, que ele chamou para ser seu. Como é pequena a sua fé, Pedro. E agora aquela mulher, em desespero pleno de mãe, recebendo 3 nãos de Jesus, clamando, insistindo, argumentando, o que Jesus diz para ela? Como é grande a sua fé. Nem os discípulos tinham ouvido isso ainda. E aquela mulher ouviu. Vai ser feito como você quer, disse Jesus. E a filha dela foi curada. Uau, que história! Mãe, se coloque no lugar daquela mãe, que aliás a Bíblia nem registra o nome. Uma mãe anônima, mas que muitas vezes também é representada por muitas de vocês. Você tem fé, mãe. Foi isso que Jesus disse. Que fé você tem? E o texto acabou ali. Mas com certeza aquela mulher falou, proclamou e testemunhou tudo o que aconteceu ali. Puxa, que história! Uma mãe em pleno desespero, Jesus ficando em silêncio, falando não. Uma mãe insistindo, argumentando, clamando, pedindo. Que fé você tem? Vai ser como você quer. Quem sabe nós, como cristãos, não só mães, mas pais, filhos, avós, netos, nós também já muitas vezes passamos por essa situação, de estar de joelhos diante de Jesus e pedir, gritar, clamar em nossos desesperos. E aqui eu quero falar com pai e mãe que aqui estão no culto ou nos assistem nas suas casas. Façam isso.
Orem pelos seus filhos. Chamem, clamem ao Senhor. Orem. Mesmo que haja silêncio às vezes. Mas orem pelo seu filho, pela sua filha. Ore pelo seu pai, pela sua mãe. Ore pelos seus avós. Ore pelos seus netos. Mesmo que seja longa essa oração. E eu quero relatar com vocês algo que aconteceu, quem sabe não por acaso, mas nessa semana eu recebi um telefonema de uma mulher que a gente não se conhecia, assim, de contato pessoal ainda, mas ela me relatou uma seguinte história. E aí eu me lembrei dessa mãe que eu acabei de relatar no Evangelho. O filho dela, por 20 anos, pense bem, 20 anos esteve longe da fé cristã. Foi batizado, foi instruído, era cristão, mas a vida dele tomou outro rumo, outro sentido, e por 20 anos ele esteve longe de Jesus, longe do Senhor. E o dia desses 20 anos, orou pelo seu filho, para que ele voltasse. 20 anos orando. E depois de 20 anos, de uma mãe que insistiu, que orou, que argumentou, que clamou, que chorou muitas vezes, o filho voltou. Depois de 20 anos, o filho estava de volta. Está de volta. Mas, a ação de Jesus que para nós às vezes nos espanta. O silêncio e o não. Quem sabe nós também já passamos por isso, né? Quem sabe nós já sentimos na pele o que aquela mãe sentiu. De clamar, gritar, chorar, pedir, e um silêncio. E o não. Não é? Num hospital, numa clínica, num leito de enfermidade. Clamamos, clamamos, insistimos e às vezes o silêncio acontece. Mas mesmo no silêncio eu quero chamar a atenção para o que aquela mãe tinha na sua boca, nos seus lábios. Filho de Davi. Essa expressão também tem que estar nos nossos lábios. O Senhor é o Filho de Davi. É o Salvador. É Deus morto e ressuscitado para nossa salvação. E é só nele que temos perdão. E é ele que nos cuida, mesmo quando faz silêncio. Mesmo quando não atende todos os nossos pedidos. E aliás, esse é o nosso desafio. É ter nos lábios o nome de Jesus como Salvador, quando a vida é próspera, quando os filhos têm saúde, quando eu tenho saúde, quando meus pais estão bem, quando eu tenho uma vida financeira estável. O nome de Jesus precisa estar nos meus lábios. Mas o nome de Jesus também precisa estar nos meus lábios, como Salvador, quando há silêncio de Deus, quando o não de Deus vem, quando a cura não acontece, quando a morte dói, o desemprego chega e as crises nos fazem chorar. É muito confortador quando a vida está tranquila, mas é um grande desafio continuar com esse nome santo nos nossos lábios quando a vida não é como a gente desenhou. Por isso, meu querido e minha querida, tenha nos seus lábios o nome de Jesus. Porque essa é a garantia, não nossa, mas dele, de que um dia a gente não vai precisar mais pedir, orar, clamar, nenhuma mãe mais vai gritar, porque no céu tudo será perfeito. Por isso, nos seus lábios esteja o nome de Jesus. E aliás, indo para o final da mensagem, Jesus deu um spoiler aqui bem grande. Ou seja, ele deu uma amostra do que ainda ia acontecer. Ele falou várias vezes, eu não posso te cuidar, você é uma ovelha fora do povo de Israel, você é como um cãozinho lá no cantinho, não faz parte do meu povo, mas cuidou. Lembra do salmo de hoje? Todos os povos te louvarão. Isaías, a casa do Senhor será chamada casa de oração para todas as nações, todos os povos. Jesus deu um spoiler, Jesus deu uma amostra do que ele mesmo ia fazer depois da sua ressurreição. Esse mesmo Jesus que ali disse que ia cuidar só de um povo, antes de subir aos céus, o que ele disse? Vão a todos os povos e façam discípulos de todas as nações.
E aqui estamos nós, Candelária, Rio Grande do Sul, Brasil. Nós não fazemos parte do povo de Israel. Nós não somos aquele povo. Mas nós fazemos parte de todas as nações que Jesus quer que sejam evangelizadas. E nós não somos como um cachorrinho que come as migalhas da mesa dos outros. Mas você é um filho e uma filha amada por Deus, onde Deus serve a ceia e diz: venham se alimentar. Está tudo pronto. Bom, que você, meu querido e minha querida, olhe para essa mãe e assim eu também aprendamos a clamar, a orar, a insistir e a pedir, mesmo quando o silêncio acontece. Mas com a resposta ou sem a resposta que nós gostamos, que em nossos lábios o nome de Jesus, como Salvador das nossas vidas, esteja ali sempre. Amém. Vamos cantar a próxima canção? Refúgio e Fortaleza, é o hino 143, Louvar o Senhor. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi,